se o mercado quantifica somente um corte para 25, o bull market pode se estender para 26? O que tu acha? Uma boa pergunta. Só vale lembrar que o mercado quantificar os cortes de juros é uma coisa que muda a cada dado, literalmente, né? Algumas vezes um pouco mais estável, se vem mais dentro da previsão, mas sendo que se você for pegar final do ano passado e agora início desse ano, as expectativas já mudaram radicalmente e provavelmente daqui a um trimestre elas vão estar bem diferentes e a gente pode estar falando de um mercado precificar um corte antes e mais intensamente também e mudar muito o cenário. Então, é difícil de prever completamente. A gente entende que o ano de 2025 é o ano mais provável para a gente ter boa parte do upside, mas caso de fato a gente esteja ali o corte mais para o segundo semestre, né, e com uma previsão mais otimista para o futuro, não é impossível se estender, né, a alta para 2026. A gente sempre tenta ver o perfil dos ciclos e entender também a conjuntura macroeconômica e ver do que se assemelha e do que se diferencia. De fato, existem pontos aqui que daria para acreditar para o ciclo ir mais intensamente para o segundo semestre, por exemplo, e isso poderia vazar para 2026, enquanto lá no último ciclo, por exemplo, boa parte da alta ficou em 2021 e 2022 foi mais o residual ali, muito em algumas altcoins de alguns setores específicos, né? Boa parte da alta ficou concentrada. Não é uma hipótese que a gente descarta, mas a gente ainda trabalha com um cenário base aqui de que o maior potencial de alta ainda está para esse ano, até porque tem outros fatores, tá, Bernardo? Não, foi, desculpa, a mídia que falou aqui. Que vão impactar muito como liquidez mesmo, assim, tem muita a discussão do teto da dívida nos Estados Unidos, se o Fed vai parar o quantitative tightening, que também é outra coisa muito importante, né, que é um processo que ele vende parte do balanço patrimonial dele, isso retira a liquidez do mercado. Se ele volta, por exemplo, a pausar esse processo e as outras economias do mundo continuarem cortando, porque a gente fala que os Estados Unidos deu uma parada, mas as outras economias já estão sinalizando mais cortes. Então tem um jogo de liquidez aqui que é difícil de prever só via taxa de juros, tá? Porque tem a taxa de juros futuras, né? Então a gente está falando da taxa de juros hoje do Fed, mas a taxa de juros futuras também, quando elas começam a cair, expectativa de inflação lá para frente menor, então tudo isso impacta o mercado, tá? Mas a resposta aqui, para simplificar, a gente acredita ainda no cenário base, maior parte do potencial de alta para esse ano, mas sim, a depender do processo político monetário lá nos Estados Unidos, tem que começar a alta vazar para 2026 e a gente vê um ciclo mais para o final do ano, início de 2026, não teria problema nenhum. A gente não considera que também é uma coisa estática, a gente tem que acompanhar caso a caso, e sim, também tem outros players importantes como a China, o processo de liquidez lá que estimula o mercado, mas a gente continua acreditando que os Estados Unidos é o principal pivô aqui, tá? Pela importância que ele tem e principalmente pela participação que ele está tendo no mercado agora também. Não, perfeito. Galera, só um conselho geral, né? Não se prendam, o topo do mercado é sempre um ano depois do halving, né? Sei lá, ou coisas assim, né? Isso é mais um direcional, né, do que uma verdade absoluta, né? Não quer dizer que o topo vai ser exatamente em abril, em maio ou em 2025, né? Tem que ficar lendo o mercado, né, e ficar acompanhando tudo isso, né? Tanto macro, quanto micro, quanto taxa de juros, quanto tarifas, né, quanto ETFs. É isso, na verdade, que vai dizer quando que vai ser o topo e quando que vai ser o bottom, né? Não a data do mês do ano, né? Mas, como o Pedro falou muito bem, né? É isso que a gente acredita. Ainda tem 10 meses de ano pela frente, né? Então, ainda tem muito 2025 para acontecer coisa, mas sim, né? Pode espirrar para 2026, com certeza. Estamos aqui toda semana para ir atualizando essa visão, né, Rony, com todas as informações que a gente vai obtendo.